está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? A minha palavra para você hoje é confiança, confiar em Deus. Essa é a palavra de ordem do nosso dia. Por que eu digo de ordem? Porque nós, muitas vezes, nós confiamos em muitas coisas e que não nos dá resultado no final. No livro de Jeremias, capítulo 17, vai nos falar que maldito é o homem que confia no outro homem, que confia na sua própria força e que se afasta de Deus. E realmente, quando nós paramos para pensar quantas vezes temos colocado a nossa fé, a nossa força no nosso próprio entendimento, quantas vezes temos depositado em pessoas, em situações financeiras, no dinheiro que temos, e temos tirado essa fé, essa força, essa confiança de quem é realmente a fonte de nossa força, da nossa vida, que é o Senhor. Deus, Ele é para nós a nossa fonte de vida. Imagina, você tem um celular, pode ser o celular que for, a melhor marca, o melhor modelo, o mais novo. Se você não tiver aonde carregar, ele não tem nenhum tipo de validade. Se você não pegar um cabo e colocá-lo na tomada, ele não tem fonte de alimentação. Porque a fonte que carrega o seu celular é a energia. A fonte que carrega a nossa vida é o Senhor. Se nós tirarmos os nossos olhos de Deus, nós tirarmos o nosso entendimento dele, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. A própria palavra nos diz que melhor, que bom, que perfeito é a planta que está plantada na beira do ribeiro. Porque ela, independente se o tempo está seco, se está de chuvoso, se o tempo está calor, se está frio, as raízes dela sempre vão estar buscando água. Ela vai estar sempre sendo alimentada e ela vai produzir o tempo inteiro, porque ela está alimentada. E o nosso alimento, ele vem de Deus. Quando nós não entendemos isso, nós lutamos muito, às vezes até conseguimos alguma coisa, mas é com esforço muito grande. A palavra do Senhor nos mostra que Pedro, ele passou a noite inteira pescando. E ali, quando foi pela manhã, ele já estava esgotado, ele já estava sem perspectiva, sem esperança. E quando ele vai lavar as redes, vai guardar tudo aquilo sem nenhum tipo de êxito na sua pesca, o Senhor chega para ele e fala assim: volte para o mar e lance suas redes do lado direito. E quando ele recebe essa palavra, ele fala o seguinte: Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu passei a noite inteira dentro desse mar, eu conheço esse mar. Ele não usou essas palavras, mas assim, é como se ele falasse: olha, eu passei a noite inteira, eu já pesquei, já cansei, eu conheço isso daí, hoje não é mais jeito. E isso, Pedro deve ter falado com ele. E aí o Senhor vai, mas aí ele termina dizendo assim: mas sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Ou seja, não é minha força, não é minha capacidade, não é nada meu. Se trata da tua palavra. E ali ele lança as redes dele, e quando ele lança aquelas redes, o barco ia a pique, precisou de outros barcos para poder ajudar ele a carregar os peixes. A rede estava para se romper. E quando nós confiamos em Deus, a nossa rede também, ela passa quase que a se romper. Hoje, se a gente parar para a gente imaginar, quantas coisas Deus já fez na nossa vida e quantas coisas Ele pode fazer. Se nós olharmos para a palavra de Deus, quantos milagres não aconteceram? Todos porque tinham fé, porque confiavam. Se nós não confiarmos em Cristo, nós não vamos ter nenhum tipo de êxito. E outra coisa, não limite Deus. A capacidade dele não é a sua. Quando você olha para uma coisa muito difícil e você acha que é inalcançável, você limita Deus. Você pode achar que ele é difícil para você, mas Deus é o Deus do impossível. E só agrada a Deus quem tem fé. É a palavra do Senhor que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje: fé, confiança. Foca seu esforço, sua confiança toda em Deus. Não tire, não limite o poder dele, porque ele tem poder para fazer todas as coisas. Quando ele diz que se a gente tivesse um pouquinho de fé do tamanho do grão de mostarda, diríamos aos montes que passassem de um lado para o outro, pode ser até um certo exagero, mas é exagero para mim, é exagero para você. Mas para Deus que pode todas as coisas, não é.
Ele pode todas as coisas. Nós precisamos simplesmente crer. E para crer, nós precisamos conhecer. Por isso, eu te convido a conhecer Jesus mais e mais e mais. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e que você ativasse o sininho para receber mensagens igual a essa todos os dias pela manhã. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.